É sempre motivo de muita alegria, mais uma vez, nós podemos estar juntos aqui para pensar, refletir, avaliar nossa vida e, por que não, fazer uma pausa nesta correria danada que faz parte do nosso roteiro diário de se viver. Evidentemente que antes da nossa conversa ou das nossas reflexões, é muito importante lembrar daquela primeira palavra que deve fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia na nossa vida, como modo de proceder. A palavra gratidão. Assim eu inicio essa nossa conversa primeiramente agradecendo a todos os senhores que saíram do conforto dos seus lares, que se propuseram a essa pausa para pensar na sua vida, para avaliar com um pouquinho mais de seriedade os rumos que escolhemos e que queremos para nós. Mas também eu convido todos a agradecermos juntos ao nosso Pai, conhecido como Deus, Inteligência Suprema. Utilizem o nome que melhor lhe convier, mas agradeça de coração pela possibilidade de estar vivo, de pensar, de poder escolher por conta própria ser espírita. E é importante que nós tenhamos uma avaliação bastante séria e compreensiva sobre o significado de sermos espíritas. Porque alguns de nós, de uma maneira enviesada, errada, incompleta, imagina que ser espírita é semanalmente frequentar um culto, frequentar 1 hora dentro da semana um centro espírita, para uma palestra, um passe, seja o que for. Quando, na verdade, a nossa posição é muito mais a de sermos cartas vivas do Evangelho no nosso modo de proceder e de viver. Porque, apesar dos desafios, das dificuldades, das complicações que fazem parte da nossa vida, todos procuramos, inevitavelmente, sermos felizes. Viver bem. Viver de uma maneira em que nós sintamos uma certa satisfação na nossa vida. E, evidentemente, que nesse momento, nós, como religiosos, que tentamos colocar o espiritismo dentro da nossa vida, como uma forma de se proceder, avaliamos que necessitamos de entender o significado do Evangelho em si, na nossa vida, de uma forma prática. Mas não somente entender o significado daquilo que está contido no livro, escrito há tanto tempo assim. Mas um método prático para nós é muito essencial para que a gente compreenda o que está escrito na letra divina, diriam alguns. E nessa maneira de tentarmos compreender, ou quem sabe aplicar aquilo que está escrito na nossa vida, nos deparamos com os nossos desafios, com os nossos problemas. E se fizermos uma avaliação muito sincera e madura de todas as nossas vidas, observaremos que o principal problema para nós é o nosso relacionamento com as pessoas. A forma como cada um de nós se relaciona com o outro. Alguns de nós até poderiam pensar, quem sabe, que o seu problema está dentro do trabalho. Outros dirão, o vizinho. Alguns outros, nos lugares sociais nos quais escolhemos conviver e viver. Mas alguns de nós até acham tanto quanto ruim dizer isso. Alguns de nós dirão que o problema está dentro de sua própria casa, no seu ambiente familiar. Eu sei que talvez aqui os senhores tenham esse problema tremendo de encontrar problema em família, parente difícil. Mas eu, como piracicabano, como bom piracicabano, digo das famílias que lá frequentam e estão. Assim, passaremos então a tentar avaliar o significado do nosso relacionamento com esses que são os nossos ditos familiares. E evidentemente que depois dessa pequena introdução, desse início de conversa, eu chamo a todos a pensarmos juntos na reflexão do tema da noite, que seria a família nos dias atuais. E é engraçado porque nessa reflexão necessitaremos de entender não somente o contexto de como as famílias vivem no hoje, no atualmente. É necessário também que nos utilizemos do retrovisor da história para observarmos o que era a família de ontem. Porque é necessário, pois, entendermos o significado de onde viemos todos parar. De onde viemos
e talvez alguns até arriscarão, nessas reflexões, a tentar entender para onde estamos indo com o nosso comportamento. E o desafio está posto justamente por causa disso. E evidentemente que ao utilizarmos esse retrovisor da história, necessário é observar algumas coisas que aconteceram não somente na minha família, como na família de todos que aí estão. Alguns poderão dizer até com os seus cabelos já um tanto quanto brancos, que conviveu situações incrivelmente características nas suas famílias de antigamente. Alguns dirão, na casa da minha bisavó, tal coisa aconteceu. Alguns dirão, na casa do meu pai, isso era muito comum. E eu gostaria de trazer, para que a gente comece a pensar e contextualizar não somente a nossa vida de hoje, com aquela que está no passado, situações que nos levem a pensar um pouco mais sobre o significado da família. Trarei para pensarmos juntos uma entidade que existia no passado. E não pensemos que estou falando sobre espíritos. Uma entidade que alguns de nós se lembrará. Quando seu pai chegar, e bastava uma frase como essa, para aqueles 12 filhos que lá estavam, entrarem num ambiente militar de ordem inequívoco. Alguns de nós conviveu com isso. E o engraçado é que apenas a palavra era suficiente para colocar aquela garotada que virava a casa de cabeça para o ar em ordem. Essa era uma das características de antigamente. Alguns falam até que antigamente é que era bom, porque hoje parece que veio uma criançada cuja característica principal é a desordem e a desobediência. Não sabemos como lidar com um filho e observamos aquela mãe devotada, lidando com 12, 14, 16, e eu nem sei como é que era possível algo como isso que acontecia antigamente. E engraçado é que não somente essa era uma das características, a ordem contida no passado, mas também alguns dirão que algumas coisas não eram um tanto quanto legais. Justamente porque hoje, através da igualdade dos sexos, as mulheres passaram a tomar decisões sobre suas próprias vidas. Mas alguns dirão, poxa vida, mas lá no passado a mulher não tinha tanta liberdade. As coisas eram tanto quanto diferentes, e eu diria até um tanto quanto ruins. Justamente porque nós, homens, extremamente habilidosos com o sexo feminino, sabíamos exatamente quais eram as necessidades da mulher. E alguns dirão, poxa vida, mas os relacionamentos de antigamente eram maravilhosos, duravam 40, 50, 60 anos. E alguns dirão, se fosse a rainha da Inglaterra, mais 300. E a nossa vida é assim, ela vai se processando. E vamos observando o que ocorria no passado com o relacionamento como esse que dava certo tanto tempo. Poxa vida, é óbvio. Um ser contido nesses dois pilares, chamado casal, se anulava por completo. Porque a educação da época, a educação da sociedade dizia e incutia na mulher que participava daquela empreitada que ela deveria de servir o seu marido em todos os seus gostos. E a mulher se sentia evidentemente muito feliz e radiante. Ledo engano nosso. E os relacionamentos começaram a ter problemas justamente porque um dos solos contidos nessa empreitada não era devidamente tratado, o feminino. Mas pensemos também em fatores históricos que contribuíram a estarmos onde estamos nas famílias dos dias atuais. Poderíamos trazer à nossa memória, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, em que os homens foram para o campo de batalha. E muitos deles abandonaram a força de trabalho atual da época em que viviam. E a mulher, por consequência, foi convocada a começar a trabalhar. E começou a experimentar aquilo que seria o gosto do trabalho, a ganhar seu próprio dinheiro. E, com o passar do tempo, o que ocorreu? As mulheres começaram a experimentar a sensação de liberdade de se viver e, de repente, tomar, pelo menos um pouco, conta das suas próprias decisões, das suas próprias vontades. E aí começaram os problemas. Porque nós, homens, extremamente contentes com o fato de termos uma mulher dentro de casa, extremamente submissa e servil,
começamos a nos deparar com aquela que começou a experimentar um pouco de liberdade. E até tomar consciência de que algo não ia bem dentro do próprio relacionamento. E as coisas nesse momento, para nós, homens que não sabíamos lidar e não sabemos até hoje, com aquele ser tão complexo chamado mulher, encontramos a nossa primeira crise nas famílias dos dias atuais. Justamente porque o tempo foi passando e a nossa habilidade não evoluiu na mesma proporção. E pensemos até nos dias atuais. As mulheres trabalham muito mais que os homens, porque já compreenderam nessa complexidade que o trabalho fora de casa não é somente aquela que ela deve fazer, chegar em casa e deitar e descansar, porque tem mais trabalho dentro de casa. E na sua competência, evidentemente, começaram a observar como era antigamente e como é hoje. E antigamente era muito engraçado, porque o homem trabalhava, cumpria o seu dever, trazia o dinheiro para dentro de casa, diriam alguns. E quando ele chegava, encontrava uma mulher que estava lá, cuidava de 12 filhos, fazia toda a comida, limpeza, e trabalhava muito mais que o homem, sem receber nenhum salário. E ele, com a sua compreensão, ainda dizia, fez alguma coisa hoje? E não é que uma mulher dessa, se eu sou ela, eu colocava veneno na comida de um homem, marido desse. Tudo muito fraternalmente, evidente, porque somos espíritas. E o tempo foi passando e a mulher fala, conversa, explica como foi seu dia, com todo carinho e amor para aquele homem que lá chegou do trabalho. E ele, habilidoso como todo homem, responde daquela maneira muito gostosa que toda mulher adora. Depois ela fala, 45 minutos. E vai para o banho. E evidentemente que toda mulher, quando escuta um marido tão atencioso e gostoso de se conversar, evidentemente que ela morre de alegrias. E essa é a semente da insatisfação. A nossa falta de habilidade em cultivar aquilo que está contido dentro de uma relação. E pode ser uma relação de casal, pode ser uma relação de amizade, seja qual for. E esse problema, na verdade, se advém do nosso comportamento ou da nossa falta de habilidade para que as coisas funcionem bem. Mas é engraçado, porque o tempo vai passando e as coisas vão evoluindo, porque, como somos espíritas, como tentamos pensar no significado do espiritismo, através do entendimento das nossas relações em família, necessitamos de trazer uma contextualização para entender o significado disso. Questão 775 de O Livro dos Espíritos. O que seria para a sociedade se os laços de família fossem afrouxados? Recrudescimento do egoísmo. E alguns de nós param para pensar até no significado do egoísmo em si. Porque todo mundo que é meio atrapalhado, todo país que é meio atrapalhado, toda casa que é meio atrapalhada, muitas das vezes, se não todas, está calcada no egoísmo. Primeiro o meu, enquanto estiver bom para mim, está tudo certo. E o outro fala também, quero eu, tudo para mim, se estiver dessa maneira, eu acho que o meu relacionamento vai bem. Então, o nosso relacionamento, tanto dentro de casa, como num contexto um pouco mais macro, nas nossas famílias, nas nossas cidades, nos nossos países e no nosso mundo inteiro, advém, muitas das vezes, do nosso egoísmo. E evidentemente que estamos falando do significado do nosso contexto de se viver em família, porque a família é a célula principal ou base da nossa sociedade. O que vivemos dentro da nossa família, em somatória, diz que país nós somos. E alguns logo dirão, pelo amor de Deus, então, já que estamos falando do nosso país. E cá entre nós, eu até adoraria, né? Eu estava com planos muito bons para poder ir para a Suíça antes de vir para cá. Mas eu acho que eu peguei uma cegonha um tanto quanto cansada. E ela parou no meio do caminho e eu vim parar nesse país chamado Brasil. Só que nós, como nos tornamos espíritas, passamos a ter um pouco mais de seriedade na avaliação dos nossos problemas. E isso que é o legal. Porque o espiritismo nos dá uma propriedade de entendimento sobre nós mesmos. Que somos a única criatura que, na realidade, tem controle sobre algo da nossa vontade. Poxa vida, mas eu queria estar numa família muito legal, muito boa, que tudo tivesse certo, que não tivesse problema. E todo mundo queria. Só que nesse todo mundo queria, nós ainda não entendemos como é se relacionar. E dessa maneira, temos os problemas que fazem parte do nosso contexto familiar. E família é um negócio engraçado, porque para nós,
nós falamos, poxa vida, né? Família, o que nos vem à mente? E alguns até dirão, primeiramente, a família era, como no exemplo, na casa da minha avó, aquilo era família. Poxa, família é legal, gostoso, macarronada de domingo, aquela maravilha, aquele mundaréu de gente, de primo, de irmão, e era legal. Só que hoje parece que a gente tem um contexto bem engraçado, né, nessas comparações, que não nos trazem uma certa satisfação. Até o nosso modo de proceder era diferente. Lembremos-nos nas casas dos nossos avós, e eu lembro da minha. Eu entrei criança, eu não lembro nem quantos anos eu tinha, mas a imagem ficou na minha mente. Eu olhei aquele quadro que estava na parede. Um quadro meio verde, eu não sabia se era pintura ou se era foto. E as pessoas, evidentemente, eram o avô e a avó, ou o bisavô e a bisavó. Com uma cara de seriedade que se você olhasse ali, você já ficava até meio amuado. Não existia sorriso, eu acho que foi a evolução da criatura que trouxe o sorriso com o passar do tempo. E é engraçado que hoje, nós vamos em qualquer lugar, a primeira coisa, a primeira forma de se proceder que nós temos é tirar uma foto sorrindo. Mas não somente tirar uma foto sorrindo, é postar no Instagram, no Facebook, onde quer que seja. Mesmo que a gente esteja se sentindo por dentro que nem um lixo. E essa é a nossa vida. E a gente fala, poxa vida, eu vou sair com fulano de tal. Quebra o pau. E quem daqui não vai para um restaurante, para uma lanchonete, onde for, uma pizzaria, 4, 5 pessoas, todas na mesa. E cada um com seu celular conversando, sabe-se lá com quem? Longe. Mas tem que tirar uma foto do prato, para dizer que a noite está incrível. E a gente deixa de se relacionar. E dentro de família também. Quantos de nós não tem dentro do seu próprio almoço, da sua própria janta, um comportamento que vai muito longe do que seria o ideal de se viver com as pessoas, de se conviver, de trocar experiências, de falar, poxa vida, seu dia foi muito legal. Ah, meu dia não foi bom. E às vezes a gente vive amuado, sozinho, cercado de um monte de gente. E às vezes isso acontece dentro da nossa própria família. E a gente fala, meu Deus, mas é uma coisa. Eu não sei como eu nasci nessa família. Eu me vejo como uma pessoa que não sei de onde vim. Ao mesmo tempo, observo as pessoas que frequentam a minha casa, que eu chamo familiares, que às vezes eu chamo filho. Eu falo, meu Deus, pode ser um umbral, abriu aqui e caiu essa molecada aqui dentro. E a gente fica sem saber. Mas às vezes a gente lembra também. E lembrem-se daquele que um dia você falou no altar, na igreja, no cartório. Eu aceito. Ai, que gostoso, não é? A gente pensa naquela pessoa. Pode ter sido uma desgraça depois dessa decisão, mas a gente pensa nesse dia e fala, puxa, que 10 aquele dia. Aquele dia eu senti feliz. E a gente procura a felicidade na nossa vida. A gente fala, puxa, aquele dia foi muito bom. Ai, com você eu moro até debaixo da ponte. E no dia a gente fala, moro mesmo. Mas passa 1, 2, 3, 6 meses, a gente já começa a olhar, fala que a ponte não é muito interessante. Se tiver chovendo, a gente já dá uma reclamada. E passa mais uns 10, 15 anos, né? Que aí a pessoa já comeu 1 quilo de sal junto contigo. Já sabe que é a peça que é, já descobriu que não é nem o seu bicessor, é o seu tricessor, que veio junto na sua casa, que te encantou, você falou, é esse. E aí veio de braços abertos. Mas marido, até que tudo certo, né? Marido complicado, né? A gente vive, continua, vai tocando. E de repente até fala, olha, poxa vida, tudo bem. Marido, beleza, resolve. Se não tiver bom, vamos ficar amigo? Vamos ficar amigo. Esposa também, né? Porque coitado de nós. Homens, espíritas e bons. Quem conhece que te compre, dizem isso de vez em quando. E aí, poxa vida, você fala, então vamos ser amigo? Poxa vida, vamos ser amigo. E aí fica mais amigo do que era quando tinha um relacionamento como casal. E tudo certo. Mas alguns de nós vão um pouco além e falam, poxa vida, mas o meu relacionamento, o problema é com meus pais. E alguns de nós podem falar assim, poxa vida, mas eu odeio meus pais. Com toda a sinceridade do mundo, porque a gente tira... Quando nós entramos no espiritismo de verdade, de cabeça e abraçamos, a gente começa a ser mais sincero consigo. E fala, eu odeio, eu não sei porquê. E aí fica com 2 conflitos. O primeiro é porque odeia, o segundo é porque sente culpa. Porque não sabe de onde vem. E com toda a sinceridade dentro da alma. Sem saber responder para si.
De onde veio esse sentimento azedo? Só que a gente começa a estudar espiritismo, começa a compreender que nós somos construtores da nossa vida, do nosso futuro. Nós traçamos o caminho que nós vamos percorrer. Ai, mas dá uma coisa de olhar para trás e tentar entender de onde a gente veio. E às vezes nós vemos, poxa vida, olha, eu tenho um pai complicado, uma mãe complicada. Um pai rígido, uma mãe controladora. E a gente fala, poxa vida, eu não sei o que eu fiz, eu sei que eu tenho que haver com esse negócio aí. E o que eu vou fazer da minha vida? Porque é uma questão essencial que nos propõe uma ação. Porque se o nosso problema, ou os nossos problemas, estão ligados ao nosso tipo de comportamento, é essencial que a gente se desnude para si, para se falar, para se avaliar e para falar, poxa vida, tudo bem, estou aqui, estou no pepino, preciso descascar esse abacaxi que está aqui. Ok, o que eu vou fazer? É uma questão de inteligência começar a compreender o que a gente vai fazer consigo próprio. E é engraçado porque alguns de nós têm relacionamentos que são às vezes complicados, doloridos, problemas. Só que com um sorriso no rosto, né? Porque a gente é espírito e fala, vamos tocar esse barco. Só que passa a vida inteira, né? Com aquela conta complicada das Casas Bahia, que tem 365 cartões para a gente pagar, boletão em algumas vidas. Resultados dos nossos comportamentos. Essa é a nossa vida. E fazendo uma pequena pausa, porque me veio à mente aqui uma história, contando um caos, né? E caos assim, sempre autobiográfico, de vez em quando é bom, porque às vezes se identifica, né? Eu tenho uma parente, né? Uma pessoa, evidentemente que a gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Que me sabe espírita. Sabe que eu sou espírita e sempre que o bicho pega, que o negócio fica ruim, parece que é assim, né? 911 e cai no meu celular. E celular hoje em dia é uma coisa bacana porque identifica lá foto, CPF, RG, você vê tudo da pessoa. Até se está doente ou não, né? Dependendo do celular. E evidentemente que quando a pessoa me liga, eu falo, ai meu Deus, não dá nem vontade de falar alô, né? A primeira palavra é Pai Nosso que estás nos céus. E se atender, santificado seja o vosso nome, vamos lá. E a conversa, como se inicia muito bem, porque com todo o clima de fraternidade que a gente se propõe a ter um diálogo, a gente logo escuta. Ai, poxa vida, eu estava morrendo de saudade de você, que maravilha. E eu, ai meu Deus, lá vem. E a conversa continua. E ela manda logo uma pessoa assim para mim. Olha, você que é espírita, frequenta um monte de casa, vai para todo quanto é lugar, conhece os passes das casas espíritas. Eu preciso de uma ajuda sua que tem que ser agora. Por caridade. E ainda uso uma palavra dessa, por caridade. E aí eu penso, poxa vida, mande, o que você precisa? É o seguinte, eu gostaria de saber de você, onde é que eu vou numa casa espírita que tem um passe forte. E às vezes eu sou meio sarrista, né? Eu tenho assim, um bom humor, né? Mas então, você está querendo um passe forte, mas assim, tem que ser um passista alterofilista, de academia, que vá assim, saradão, bonitão? Passe forte. Não é isso que eu estou falando. Passe forte é o seguinte, eu vou te explicar meu problema. Eu tive uma semana de cão no trabalho. Só problema, briguei com um monte de gente, chego em casa, ainda chuto o cachorro, brigo com a minha mãe e a conversa vai. E foi uma coisa mais ou menos assim de uns 15 minutos. Similar ao que a gente faz com a nossa vida toda. Eu sei que nós não reclamamos aqui em Iracemápolis, porque o pessoal aqui já aprendeu que o Espiritismo nos traz uma resignação na alma tremenda. Mas eu aí na comunidade toda Piracicaba, e vou mudar para cá um dia, se Deus quiser, ainda estou nesse caminho. E o pessoal lá reclama muito. E reclamou. Eu falei, e para explicar, eu falei, mas meu Deus do céu, como é que eu explico para um ser desse, que quer um passe forte, para liberar de tudo, para continuar fazendo exatamente a mesma coisa na semana que vem? Mas tentei falar, meu Deus, mas vá para qualquer casa, escute uma palestra, pense em Deus, ore, tome um passe também, qualquer um que seja ele, pode ser com passe com uma pessoa fraquinha, que a gente acha que é fraquinha, fisicamente, pode ser com uma pessoa que é fortinha, pode ser também, tome água frutificada, faça de tudo,
porque fazer mal não vai. E assim eu falei, poxa vida, mas vá lá, o mais importante é pensar, refletir, avaliar, para tomar uma decisão de mudar o comportamento. Eu sei que eu tentei fazer uma propaganda do espiritismo ali, que olha, dava para ser uma inserção na Rede Globo. Aí o tempo passou e logo ela falou, olha, você não está querendo resolver o meu problema, deixe para mim que eu vou me virar. Tchau, até a próxima. E essa é a nossa vida. Porque muitas das vezes nós queremos uma resolução para o nosso conflito, para o nosso problema, para os nossos relacionamentos, que seja resultante de algo maravilhoso, muito rápido e fácil. Um passe, algo que faça com que minha vida resolva-se num passe de mágicas. E a gente não para para pensar que muitas das vezes a nossa vida é um investimento de esforço na correção de um comportamento que há muito tempo foi degenerado. E às vezes caiu na sua vida, na forma de filho, na forma de pai, na forma de marido. E cada um de nós vai fazer a sua própria avaliação para tentar entender onde se encaixa. E às vezes a gente fez tanta coisa direitinho na vida passada, que às vezes entra num novelo que traz todo mundo junto. É pai complicado, é marido, problema, trabalho complicado. E a gente fala, meu Deus do céu, será que... Poxa vida, eu caprichei, né? Porque se não é de agora... Mas a gente faz uma pequena pausa, porque evidentemente, como bom espírita, como uma pessoa que sabe pensar e refletir, a gente logo pensa. 90% dos nossos problemas advêm do nosso comportamento atual. Nós que ainda temos problema de consciência, problema de avaliação, se a gente está fazendo certo ou não, às vezes caímos em cada problema, porque a gente fala, isso eu gosto. E não se fala o que é que devemos fazer. Lembremos-nos de Paulo para avaliar a nossa vida. Paulo é alguém dentro do Evangelho, tão hoje, justamente porque nós poderíamos observar na sua historiografia, a dizer nas suas cartas, epístolas, poxa vida, olha, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. E parece tão a gente, porque a gente vem para o centro espírita, pensa na vida e fala, poxa vida, eu vou sair, eu vou encontrar as pessoas lá dentro de casa e vou ser um cristão. E basta a gente pegar o carro, parece que é o nosso obsessor que ajuda a acontecer as coisas. A gente pega o carro, a primeira fechada já foi metade da energia embora. Porque a gente deseja muito fraternalmente para a pessoa que nos fechou, vai com Deus. A gente fala. E a gente pensa bem, não somente fala. E a gente até chegar em casa, logo encontra aquela pessoa que a gente adora. E já não olha para a gente, já está pensando mal de mim. E já vai um pouco mais daquela metade. E a gente chega em casa exatamente como saiu daqui. Pela nossa fragilidade, pela nossa falta de força. E pela nossa falta de compreensão de como é que cada um de nós deve se comportar. Ai, poxa vida, então quer dizer que eu tenho a vida que eu deveria de ter? Condizente com o que eu faço, com o que eu penso, com o que eu falo. E nós somos assim, porque nós nos carregamos para onde formos. E muitas das vezes nós nos carregamos para dentro da nossa casa com esse tipo de comportamento complicado e difícil. Ai, mas é complicadíssimo viver assim, não é? É. E esse processo chamado vida nos chama a atenção através de um mecanismo que está contido em todos nós, a dor. Não somente a dor física de se machucar, de acontecer alguma coisa, a dor moral que parece que instala-se dentro do nosso peito, da nossa alma, da nossa mente e não sai nunca, enquanto não nos regularizemos conosco mesmo, com a nossa consciência, com a nossa forma de proceder. E esse é o Espiritismo. O Espiritismo nos traz uma vontade imensa de se viver o Evangelho, justamente porque é uma forma aplicada da amorosidade de Cristo, através principalmente da caridade. E nós lembramos algumas passagens que, ao contextualizarmos com a nossa forma de viver, com a nossa forma de ser, nós falamos, tem tudo a ver, tem sentido, e como tem sentido, vale a pena abraçar. Poxa vida, então quer dizer que fora da caridade não há salvação? Alguns de nós torcem essa palavra e acham que caridade é dar dinheiro para alguém, no semáforo, uma moeda, um troco. Ai, fora da caridade não tem salvação.
Quando na verdade a caridade é a caridade do entendimento, a caridade da vontade, da compaixão, de observar aquele que vive conosco, que ainda não alcançou um grau de entendimento um pouco mais alargado e ainda assim amar a pessoa. Falar, não tem problema, um dia ele vai entender. Amor. Imaginemos Jesus Cristo. Eu não sei como Jesus Cristo veio para cá, pegou 12 mais ou menos os melhorzinhos da época, para começar uma empreitada que ia mudar a história da humanidade, entre antes e depois dele. Imagina um negócio desse. Mas pegou aqueles 12 como exemplos a serem seguidos, para que nós pudéssemos hoje conversar sobre isso, pensar na nossa vida, verificar se vale a pena e ainda concluir, porque não adianta nada virmos para cá, escutarmos alguém falar alguma coisa que no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração não bata fundo, que a gente fala não tem nada a ver, e se não tem nada a ver não vou mudar. Mas alguns falam, poxa, eu acho que esse negócio tem a ver com a minha vida, porque olha a vida que tem, fala, pelo amor de Deus. E eu acho que essa frase talvez resuma, porque resume muitas das minhas vivências. Pelo amor de Deus. E às vezes a gente fala, não estou mais aguentando. E é verdade. Só que a gente para com seriedade para avaliar que, poxa vida, tudo bem, faço tudo no limite das minhas forças. Aí a gente começa a agradecer, poxa vida, que entendimento legal, estou me sentindo mais feliz, minha vida está difícil, está complicada. Parentes, pelo amor de Deus. Só que a gente agradece a Deus pelo entendimento, pela vontade e até pela forma de perseverar no bem. Porque aquele que escolhe ser bom, compreende que o bem faz bem para aquele que o pratica. Lembremos-nos daqueles que colhem rosas. Ai, mas machuca, cansa, está no sol. É tudo isso. Mas o primeiro que colhe é aquele que se perfuma também, através do perfume das rosas que fazem parte da sua própria vida. E a nossa vida vai nesse mareio de tentarmos entender o significado prático de se viver aquilo que seria o único ensinamento de Cristo. O amor aplicado, vivência do amor. Lembremos-nos, poderíamos contextualizar com Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha que maravilha! E a gente passa a entender que às vezes esse próximo está mais próximo da gente. Muitas das vezes na forma de um familiar. Ah, mas eu não poderia deixar também de falar uma outra coisa que acontece em casas que são muito legais, né? A gente tenta alcançar o relógio, mas acontece um fenômeno, não sei se é paranormal, se é mediúnico. O relógio corre, a gente corre atrás e ele ainda nos escapa. Então eu gostaria de trazer para que a gente pare para pensar, ou tentar sintetizar isso que nós estamos falando, um conto muito bacana. E dessa maneira também eu deixo uma recomendação de leitura de um livro que também é igualmente muito bacana e interessante. O nome do livro é O Colar de Diamantes, de Divaldo Franco, organização Délcio Carvalho. Um livro muito legal para aqueles que gostam de ler contos, que gostam de observar a sua própria vida, analisando situações vividas por pessoas que já passaram por aqui. E eu gostaria de falar sobre um conto contido nesse livro que é muito próprio da nossa vida, é muito próprio de como cada um de nós se relaciona com seus familiares ou também com aqueles que são a família universal. E evidentemente que neste conto inicia-se com a história de uma pessoa que entendeu que a família dela não era somente a sua família consanguínea, mas a família na qual ela pertencia através do seu trabalho, uma professora. E toda professora é muito abençoada, justamente porque tem como tarefa colocar aquelas crianças ou diamantes brutos numa direção muito própria para que eles possam se lapidar e tornar-se joias. Alguns optarão por não percorrer o caminho, como é muito natural, mas outros, um dia, se tornarão tão brilhantes como um diamante. E essa professora se propôs, como uma pessoa que amava aquela que era sua família dentro do trabalho, a exercer uma dinâmica dentro da sala de aula que seria muito bacana. Ela avaliou e pensou, poxa vida, eu vou levar nesta próxima segunda-feira 2 fitas azuis para cada criança. Cada uma delas eu falarei aquilo que a minha alma quiser dizer. Passar aquilo que de melhor tenho.
e falar algumas palavras de bondade, de alegria, para que eles se sintam com vontade de viver. E ela levou nesse outro dia programado as fitas azuis e foi chamando uma criança após a outra na ordem alfabética. E dizendo tudo aquilo para aqueles que haviam começado essa dinâmica, tudo aquilo que passava de melhor dentro do seu ser. Quis doar aquilo que seria o mais importante na sua concepção. E de repente chega Pedrinho, um dos garotos dentro dessa sala. E ela disse: Pedrinho, você vai ser um homem formidável, um homem de bem, uma pessoa que fará diferença no mundo, Pedrinho. Você que é alguém que vale a pena investir. Lembre-se de todas essas palavras que lhe dou, porque as dou com o coração. Espero que você alcance tudo que um dia desejar, mas lembre-se de ser uma pessoa digna, porque você é um homem que vale a pena. Uma criança no momento, mas será um homem de responsabilidade. Alguém que poderá mudar o mundo se assim o decidir. E falou tanta coisa que o menino começou a ficar todo empolgado e com aquela felicidade dentro de si, sem saber se conter, porque mesmo na sua própria família, nunca havia escutado palavras tão legais e bonitas, incentivadoras da sua forma de viver. E de entender o mundo também. E ela disse no final de toda essa conversa: Pedrinho, e como forma simbólica da nossa conversa, eu gostaria de lhe dar uma fita azul. Ponha na lapela do seu uniforme. E ele pôs. Ficou todo contente. Mas ela também falou: poxa vida, eu gostaria também de lhe dar outra fita azul. E essa outra fita azul eu quero firmar contigo um compromisso. Você precisará passar a outra pessoa palavras bonitas ao seu modo, no seu entendimento, na sua vontade de trazer a alegria para o mundo. Leve para alguém e faça exatamente como eu estou fazendo contigo. E ele falou: poxa vida, que legal, pensou como seria bom trazer a felicidade para alguém. Ele que nunca havia experimentado tamanha felicidade num comportamento como esse que era da sua professora. E ele saiu de lá daquela conversa com uma certa dúvida. Quem seria o alvo da sua fita? O que faria? Para quem levaria? E ainda não soube responder de antemão quem seria a pessoa especial a receber tal presente. O tempo passou e o sinal tocou, porque a aula, evidentemente, acabou e era hora de ir para casa. E ele ainda estava em conflito com aquilo, sem saber muito bem a quem presentear. E logo um estalo na sua cabeça, ele disse: já sei. E dirigiu-se justamente ao trabalho de seu pai, que era caminho para a sua casa, já que ele voltava todos os dias a pé, porque era um menino humilde. E ele se dirigiu pensando: já sei quem vai ser a pessoa a quem eu devo presentear. E logo chegou lá no portão da empresa em que seu pai trabalhava. Estava logo próximo o patrão de seu pai. E alguns de nós, muito cristãos, sabia, queria dar para o patrão, evidentemente. Mas ele pensou: é para o patrão. Por favor, seu João. E ele veio até o portão. Conhecia Pedrinho, justamente das festas das empresas nas quais todos participavam. Pois não, Pedrinho, diga: eu gostaria de lhe dar um presente. Presente para mim? Por quê? Papai disse que o senhor é um homem muito bom. E alguns de nós pensarão: tá querendo alguma coisa. Papai lhe disse que o senhor é um homem muito digno. E até o homem começou a ficar meio desconfiado. Será que não foi alguma coisa? Mas deixou aquela conversa rolar. Papai disse que o senhor é um homem muito especial. E ele disse: ô Pedrinho, eu acho que você está exagerando, eu me conheço. Eu sou um homem muito rígido. Mas papai gosta de homens rígidos. Fala do senhor até durante o nosso jantar. Diz que o senhor gosta de tudo certo e papai gosta muito de ordem. Então, eu gostaria de agradecer ao senhor por contribuir para esses que são os funcionários dessa empresa como patrão. Mas também eu gostaria de agradecer pela sua rigidez, porque ajuda a todos nós termos pais mais orientados, mais bem
definidos na sua vida e até um pouco mais rígidos com aquilo que seria o correto. Então, eu, como filho de um pai que está se tornando um homem como o Senhor, gostaria de agradecer. E ele ficou até meio feliz, porque nunca ninguém havia dito algo bom assim para ele, nem dentro de casa. E ele disse: tá bom, Pedrinho, só isso? Não. Eu gostaria, como símbolo de tudo que eu disse ao Senhor, e sei que o Senhor ficou feliz, porque viu o sorriso estampado no rosto numa hora, de lhe dar uma fita azul. Uma fita azul que vai simbolizar essa nossa conversa. Topa? Pode pôr, Pedrinho. Colocou na camisa do uniforme do patrão do seu pai. Só isso, Pedrinho? Não. Eu gostaria de lhe dar agora a segunda fita azul, e tirou do seu próprio uniforme. E gostaria também de firmar um compromisso com o Senhor, que o Senhor passe a bondade na sua forma de entender, de saber sobre as coisas da vida, e até perpetuar o que seria essa alegria contida na nossa vida. Posso contar com o Senhor? Ele disse: pode. Me dê, Pedrinho. Pôs no bolso. Tchau, Pedrinho. Até logo. Pedrinho foi embora para sua casa. E ele voltou para sua mesa, porque trabalhava numa função administrativa. Chegando na frente da sua mesa, tirou a fita azul que estava no seu bolso, tirou a fita azul que estava no uniforme e enfiou na gaveta. Mas o pensamento ainda o atormentava. Ficava pensando: o que é que esse menino quer? Coisa de criança. Mas logo pensou que a ideia valia a pena, porque era bacana, era legal, era interessante. Poxa vida, eu vou fazer isso. Eu vou me comprometer, já que eu falei que ia fazer. Pegou novamente as duas fitas que estavam na gaveta, colocou novamente uma delas no seu uniforme e a outra no bolso. Mas estava com a mesma crise do Pedrinho. Não sabia para quem ia dar a fita. Não sabia qual seria o resultado daquela dinâmica que ele se propôs a executar. E o sinal também do término do trabalho, uma hora tocou, como tudo que termina, prossegue. Aí ele falou: poxa vida, para quem é que dou essa fita? Não sabia. Pôs-se em direção à sua casa. Era um tanto quanto perto, um sobrado muito bonito. Chegou na frente da casa. A dúvida, a crise ainda, não sabia para quem dar. Adentrou-se, passou pelo jardim. Chegou na porta, o problema ainda martelando a mente. Para quem dou essa fita? E abriu. Ao abrir a porta, viu aquele que seria o seu único filho sentado no pé da escada. Cabisbaixo, triste como todo adolescente melancólico. Pensando na vida, querendo algo mais, que o mundo fosse melhor. E até que a sua vida fosse um tanto quanto mais interessante. E um estalo na sua cabeça. A semelhança de Pedrinho. Já sei quem vai receber minha fita. E ele foi lá, talvez com a maior humildade que teve uma vez na vida. Sentou ao lado de Pedrinho. Sentou ao lado dele e abriu seu coração como nunca houvera aberto um dia. Falou: Pedrinho, meu filho, é o seguinte, chamava-se Pedro também. Me encontrei com um garoto com o seu nome hoje. Pedrinho também. Eu gostaria, antes de mais nada, de lhe pedir perdão. Perdão por tudo que seu pai foi até o dia de hoje. Eu até acho que seu pai é um homem doente. Nunca lhe expressei o carinho, a bondade que você merecia. Nunca lhe dei atenção porque o meu dia a dia é tão corrido e eu nunca parei para pensar que você tem suas necessidades. E o menino começou a ficar sem saber o que iria acontecer. Porque o pai também nunca havia falado como um amigo. Nunca houvera tido um amigo de verdade dentro de casa. Quantos de nós não teve uma vida assim? E nesse momento ele falando: Pedrinho, desculpe-me, perdoe seu pai. Se não puder perdoar, desculpe. Porque eu gostaria que você tivesse uma imagem boa de um pai. De um pai amigo, companheiro, que lhe dissesse quais são os buracos do caminho a serem desviados, quais são os perigos que passam por aí, como um amigo sincero na tua própria vida. E sei que você nunca teve isso, mas muito mais pela minha falha do que pela sua vontade. E de repente o menino começou a chorar. E o pai não entendeu direito, porque o choro era convulsivo. E de repente o menino colocou a mão dentro do bolso e tirou 2 drágeas de um remédio, um sonífero muito potente.
E o filho, nesse momento, disse: pai, eu acho que é o senhor que tem que me perdoar. Porque hoje eu havia me decidido por cometer suicídio. Porque sempre observei que na nossa vida eu nunca tive muita atenção. Mas pelo fato de eu me achar um estorvo, alguém que não era digno de atenção. E via que você no seu dia a dia, na sua tarefa diária de trabalhar, nunca teve muito tempo para mim. Quantos de nós não vivem numa situação assim? E ele disse com todo o seu coração: eu que tenho que lhe pedir perdão. E ambos começaram a chorar convulsivamente e se abraçaram. E o conto termina por aí. Mas a nossa vida não. Porque nós estamos inseridos em contextos familiares que, numa extensão maior ou menor, inserem-se em passagens muito similares a essas. Em conflitos que carregamos dentro da alma, depois de tanto tempo que a gente vive na infância nos nossos lares, em famílias difíceis, que carregamos aquela criança ferida até os dias de hoje e não sabemos muito bem como lidar conosco mesmo. Trazemos esse conflito, essa dificuldade, sem saber qual é o melhor caminho a se percorrer. Tentando procurar dentro da nossa própria alma qual a nossa melhor forma de proceder. E evidentemente que nessa procura inata que trazemos para a nossa vida, tentando encontrar, quem sabe, uma saída, um acalento para essa dor dentro da nossa alma, advinda de um relacionamento problemático dentro das nossas famílias, encontramos aquele que seria o nosso exemplo a ser seguido, Jesus. É claro que o caminho que estamos percorrendo é necessário muita doação de amor. Às vezes para pessoas que foram tão falhas quanto nós mesmos, que passaram pela nossa vida no papel de avós, de mães, de pais. E pensamos no significado prático de se aplicar o perdão, de compreender que ninguém dá aquilo que não tem. E nós também. Mas, evidentemente que depois de um papo bacana, gostoso, que nós temos aqui, com muita leveza, mas seriedade para a nossa própria alma, eu também quero voltar ao início da nossa conversa. A gratidão. A gratidão por estarmos aqui hoje pensando no significado mais profundo da nossa vida e do relacionamento que faz parte do nosso contexto de vida. Mas também eu gostaria de agradecer a todos os senhores de estarmos aqui pensando, avaliando a nossa vida desta forma gostosa. E como forma de agradecer, eu gostaria de uma maneira também simbólica da minha parte, deixar a minha fita azul para todos, com todo o coração, com toda alegria e amor. Simbólica, mas muito importante. Mas eu gostaria também de pedir um certo compromisso, porque toda caminhada exige uma certa responsabilidade. Eu gostaria de dar 2 fitas azuis, uma delas como presente e uma segunda como compromisso, para que possamos nessa hora avaliar dentro da nossa alma, da nossa mente, aquela pessoa que precisa de uma fita azul. E paremos para pensar, porque eu estou falando uma palavra que é precisar. E muitos de nós talvez dirá para si: precisar é diferente de merecer. É, precisar. Porque existem pessoas que fazem parte da nossa caminhada, que às vezes deixamos de falar há anos, que passam batido, e que às vezes dentro da nossa própria alma algo diz: é necessário um investimento de amor para aquele que já tomou uma decisão um pouco maior para crescer em direção a Cristo. Então, meus amigos, com essa felicidade, nesse clima de alegria, lembremos daquele que é o nosso Pai, aquele que nos possibilitou receber um presente maior que tudo na nossa vida, o livre-arbítrio, que escolhemos hoje estar reunidos para celebrar, pensar a nossa vida, mas principalmente agradecer o entendimento de trazer um pouco de amor para dentro da nossa alma. Lembrando de que a seriedade daquele que é espírita é medida através do comprometimento que temos cada um de nós com a nossa vida. Aquela vida que muitas vezes dura, sofrida, difícil, que nos traz um incômodo na alma, uma dor sofrida e às vezes lágrimas nos olhos. Que possamos compreender a verdade da vida, o ensinamento máximo de Cristo, através da lei de amor, de compreender que o amor tem que ser exercido até doer.
E como é bom ser espírita no momento para poder compreender que a vida vale a pena ser do jeito que é, porque nós já merecemos entender o que nós queremos para nós. Então, meus amigos, com toda a felicidade do mundo, agradecemos a vida que temos, a vontade de agradecer por todas as alegrias pelas quais passamos é enorme, mas talvez enorme tanto quanto agradecer todas as dificuldades pelas quais necessitamos de enfrentar durante o caminho da nossa vida, os desafios que nos fazem ser melhores do que somos e, por que não, continuar numa caminhada como essa e crer. Que possamos, nessa noite, nos lembrar que, como os filhos de Deus, temos uma semana a enfrentar. E quem sabe, numa outra oportunidade, estaremos juntos para pensar, refletir e, principalmente, com o coração cheio de alegria, escolher mudar. Um grande abraço, um beijo de todos os amigos aqui que se predispuseram a esse momento de alegria e de reflexão. Numa próxima oportunidade, quem sabe, estaremos juntos pensando, refletindo e principalmente mudando. Um grande beijo a todos e até a próxima. Muito obrigado.